De maneira simplificada, as 3 técnicas são: primeira, observe o intervalo entre a inspiração e a expiração. Segunda, observe o ponto de virada entre a inspiração e a expiração. Terceira, observe o ponto de fusão da inspiração com a expiração. O Sutra. Devi pergunta: Ó Shiva, qual é a sua realidade? O que é esse universo cheio de maravilhas? O que constitui a semente? Quem centraliza a roda universal? O que é essa vida além das formas que permeiam as formas? Como podemos entrar nela plenamente, acima do espaço, do tempo, nomes e descrições? Que as minhas dúvidas sejam esclarecidas. Alguns pontos introdutórios. O mundo do Vijnana Bhairava Tantra não é intelectual, não é filosófico. A palavra Tantra significa técnica, o método, o caminho. Não se preocupa com o porquê das coisas, mas sim com como. Não com o que é verdade, mas como a verdade pode ser alcançada. Logo, esse tratado é um tratado científico. A ciência pergunta: como é essa existência? No momento em que se faz a pergunta como, método, técnica, tornam-se importantes. As teorias perdem o sentido. A experiência torna-se o centro. O Tantra é existencial. Devi faz perguntas que parecem ser filosóficas, mas Shiva não irá respondê-las dessa forma. E mesmo assim, ele responde, mas num plano diferente. Devi pergunta e ele dá uma técnica. Se ela passar por essa técnica, ela saberá. Assim sendo, a resposta é indireta, não é direta. Ele não responderá: quem sou eu? Ele dará uma técnica. Faça e você saberá. Para o Tantra, fazer é saber. Não há outro saber. A menos que você faça algo, a menos que você mude, a menos que você tenha uma perspectiva diferente de olhar,
a menos que você se mova numa dimensão completamente diferente do intelecto. Não há resposta. Todos os tratados do Tantra são diálogos entre Shiva e Devi. Perguntas de Devi e respostas de Shiva. E, muito significativo, é que os ensinamentos mais profundos não podem ser dados a menos que haja amor entre o discípulo e o mestre. Então, é uma linguagem de amor. Por isso o discípulo deve estar numa receptividade feminina. Só assim, algo é possível. Não é preciso ser mulher, mas é preciso estar numa atitude de receptividade feminina. Por que essa ênfase na atitude feminina? Uma mente feminina significa receptividade total, entrega e amor. Vijnana Bhairava Tantra significa a técnica para ir além da consciência. Vijnana significa consciência. Bhairava significa o estado que está além da consciência. E Tantra significa o método. Essa é a doutrina suprema, sem qualquer doutrina. Se você passar da inconsciência para a consciência, estará passando de uma dualidade para outra. Vá além de ambas. Apenas vá além. Apenas seja. Bhairava é um termo específico, um termo Tantra para aquele que foi além, aqueles que foram além das dualidades. Então, Devi prossegue. Que as minhas dúvidas sejam esclarecidas. A ênfase não está nas perguntas, mas nas dúvidas. Isso é muito significativo. Ela está pedindo uma transformação da sua mente, porque uma mente duvidosa continuará sendo uma mente que duvida, mesmo com as respostas que lhe sejam dadas. As respostas são irrelevantes. Escolha um método e o pratique durante pelo menos 3 dias. Se lhe der uma certa sensação de afinidade, de bem-estar, então mantenha-se fiel a ele, pelo menos durante 3 meses. Os milagres são possíveis. A única questão é que a técnica deve ser para você. Se ela não for para você, então nada acontece. Se for para você, então mesmo 3 minutos são suficientes. Shiva propõe 112 métodos, sendo as primeiras 9 técnicas relacionadas à respiração. A respiração, uma ponte para o universo.
o Sutra. Shiva responde com 3 técnicas. Primeira, veja, radiante, essa experiência pode surgir entre respirações. Após a respiração entrar para baixo e pouco antes de emergir para fora, a beneficência. Segunda, à medida que a respiração gira de baixo para cima, e novamente, à medida que a respiração se curva de cima para baixo, através dessas 2 voltas, perceba, realize. Terceira, ou sempre que a inspiração e a expiração se fundem, nesse instante, toque o centro sem energia, cheio de energia. A verdade está sempre aqui. Não é algo a ser alcançado no futuro. Você é a verdade, aqui e agora. Por isso, não é algo a ser criado ou a ser inventado ou a ser procurado. Compreenda isso muito claramente. Então, essas técnicas serão fáceis de entender e também de fazer. Portanto, compreenda. Não se pode buscar a verdade. Pode-se encontrá-la, mas não se pode procurá-la. A própria procura é o impedimento. Você está sempre no presente. O buscador está sempre no presente e a procura está no futuro. Você não encontrará o que quer que esteja procurando. Estamos respirando continuamente, desde o momento do nascimento até o momento da morte. Tudo muda entre esses pontos. Nada permanece o mesmo. Apenas a respiração é constante. Num fluxo contínuo, onde nenhum intervalo é possível. Não se pode estar vivo sem a respiração. Por isso, respiração e vida tornam-se sinônimos. A respiração é o mecanismo da vida, e a vida está profundamente relacionada à respiração. É por isso que na Índia demos uma palavra para ambas: prana, que significa vitalidade e vivacidade. A sua vida é sua respiração. A sua respiração é uma ponte entre você e o seu corpo, e também uma ponte entre você e o universo. O seu corpo é parte do universo. Tudo no corpo faz parte do universo. Cada partícula, cada célula é a abordagem mais próxima do universo. E a respiração é a ponte. Se a ponte estiver quebrada, você não está mais no corpo.
Assim, a respiração é também a ponte entre você e o espaço e o tempo. A respiração, portanto, torna-se muito significativa, a coisa mais significativa. Se conseguir fazer algo com a respiração, voltar-se-á subitamente para o presente. Alcançará a fonte da vida. Estará no mundo e também além dele. A respiração tem 2 pontos. Um é onde toca o corpo e o universo, e outro onde toca você e o que transcende o universo. Conhecemos apenas uma parte da respiração. Quando ela se move para o universo, para o corpo, nós a conhecemos. Mas está sempre se movendo do corpo para o não corpo, do não corpo para o corpo. Não conhecemos o outro ponto. Se tomarmos consciência do outro ponto, do outro polo da ponte, de repente seremos transformados, transplantados para uma dimensão diferente. Existem certos pontos na respiração que você nunca os observou. E esses pontos são as portas mais próximas de você, por onde pode entrar para um mundo diferente, um ser diferente, uma consciência diferente. Mas eles são muito sutis. A respiração é a coisa mais próxima de você. E quanto mais perto algo está, mais difícil é percebê-lo. Há um espaço tão pequeno que precisará de uma observação muito minuciosa. Só então você se tornará consciente de certos pontos. E esses pontos são a base dessas técnicas. A primeira técnica. Depois da respiração entrar, isto é, descer, e pouco antes dela sair, isto é, subir, a beneficência. Esteja atento entre esses 2 pontos e o que acontece. Quando a sua respiração entrar, observe. Por um único momento, ou uma milésima parte dele, não há respiração antes dela emergir e sair. A respiração entra, depois, a um certo ponto, e a respiração para. E depois, ela sai. Quando ela sai, então novamente, por um único momento, ou uma parte dele, a respiração para. E depois,
a respiração entra. Antes da respiração entrar ou sair, há um momento em que você não está respirando. Nesse momento, quando não se respira, não se está no mundo. Compreenda isso. Quando você não está respirando, está morto, está imóvel, mas morto. O momento é de tão curta duração que você nunca o observa. Para o Tantra, cada expiração é uma morte e cada nova respiração é um renascimento. Se conseguir sentir o vazio, diz Shiva, a beneficência, então nada mais é necessário. Você é abençoado. Já sabe. A coisa aconteceu. A respiração e a consciência devem se tornar uma só. Segunda técnica. À medida que a respiração volta de baixo para cima e novamente ela volta de cima para baixo, através dessas duas voltas, perceba. A ênfase não está agora na lacuna, mas sim na virada. A inspiração e a expiração fazem um círculo. A inspiração é uma metade do círculo e a expiração é a outra metade. A inspiração e a expiração não são duas respirações, são uma. A mesma. Entra e sai. Por isso, deve ter uma curva no interior. Por que colocar tanta ênfase na virada? Muito simples. Perceba as voltas e você perceberá o self. Por que a virada? Se sabe dirigir, conhece as mudanças de marcha. Cada vez que você muda a marcha, tem de passar pela marcha neutra, que não é de todo uma marcha. Essa marcha neutra é um ponto de virada. Quando a sua respiração entra e sai, ela passa pela marcha neutra. Caso contrário, não pode sair. Passa pelo território neutro. Nesse território neutro, você não é nem o corpo, nem a alma, nem físico, nem mental. Porque o físico é uma engrenagem do seu ser e o mental é outra engrenagem do seu ser. Você continua mudando de marcha em marcha. Nessa engrenagem neutra, você simplesmente é. Você é simplesmente uma existência pura, simples, incorpórea, sem mente. Nesse intervalo da mudança, Shiva diz:
realize. Ele diz que basta estar atento à virada e você se torna uma alma realizada. A terceira técnica, ou sempre que a inspiração e a expiração se fundem, nesse instante, toque o centro sem energia e cheio de energia. Somos divididos em centro e periferia. O corpo é a periferia. Nós conhecemos o corpo, mas não sabemos onde está o centro. Quando a expiração se funde com a inspiração, quando elas se tornam uma, há um momento de fusão. A respiração é estática. Quando está saindo, é dinâmica. Quando está entrando, é dinâmica. Quando está silenciosa, imóvel, você está perto do centro. O ponto de fusão da inspiração e expiração é o seu centro. Shiva diz que você está a cada momento tocando o centro. Respire fundo e devagar. Ele usa termos muito contraditórios, sem energia, cheio de energia. É sem energia porque seus corpos, suas mentes, não podem dar qualquer energia. A energia do seu corpo não está lá. A energia da sua mente não está lá. Por isso, não tem energia. Mas é cheia de energia, porque tem a fonte cósmica de energia. Não por causa da energia do seu corpo. No momento em que você pode sentir o centro, de onde a respiração sai ou entra, o exato ponto onde a respiração se funde, o centro. Se você se tornar consciente disso, então a iluminação.